Podemos assentar, abra sua Bíblia. Pedro capítulo de número 3, 1 Pedro capítulo de número 3, dos versos 13 até 17. Se você está se achegando à nossa comunidade, você já deve ter percebido que nós temos a prática de pregarmos a Escritura versículo por versículo. E temos feito isso estudando livros inteiros ou cartas da Bíblia. Estamos atualmente estudando desde o versículo de número 1, do capítulo 1, 1 Pedro. Esperamos, com a graça de Deus, irmos até o fim dessa carta. E agora chegamos no capítulo de número 3, versículo de número 13, que abre uma nova sessão dessa bela carta. Versículo 13 diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Os estudiosos da missiologia têm dito que os últimos 150 anos tem havido mais mártires do que os 1.800 anos anteriores a esses últimos 150 anos. Só para os irmãos terem uma ideia, estima-se que atualmente 160 mil irmãos nossos morrem por defenderem a sua fé e por testemunharem a sua fé. Nos últimos anos, por exemplo, mais de 2 milhões de cristãos foram mortos só no sul do Sudão. E se você olha para essas estatísticas e pensa que, na verdade, essa perseguição só é uma realidade em países totalitários ou em países dominados por radicais muçulmanos, você está muito enganado. Na verdade, se você olhar com atenção, você perceberá que a perseguição é uma realidade no mundo que nós vivemos. Mesmo ela não se dando necessariamente em todos os lugares, de maneira física, a grande verdade é que o pensamento vigente, conhecido como um progressismo globalista, ele tem se espalhado por todo o mundo e tem trabalhado para distorcer e aniquilar tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu como sendo verdade e como sendo o correto a ser feito. Há uma verdadeira agenda que está sendo implementada no mundo inteiro, de maneira não apenas rápida, mas feroz. Normalmente,
4 passos são estabelecidos para a implantação desse pensamento que visa erradicar totalmente a sociedade que nós vivemos e tem como principal alvo o cristianismo. A vitimização, a demonização, a defesa de uma causa para se viver totalmente secular e, sobretudo, mentiras. Muitas mentiras. E mais uma vez, o alvo principal de tudo isso é o cristianismo. O inimigo feroz desse movimento orquestrado pelo espírito da nossa época é o cristianismo. De tal maneira que o nosso contexto atual não difere em muito do contexto no qual viviam os leitores dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. Assim como eles, nós que agora defendemos a Cristo e os valores do seu reino, somos maltratados, caluniados, perseguidos, odiados, simplesmente por recusarmos a participar das práticas ímpias de uma sociedade contrária a Cristo e os valores do seu reino. Apenas por nos negar, abraçar o espírito da época, nós já nos colocamos em uma situação de sofrimento e de perseguição. O tema dessa manhã é exatamente esse: sofrendo por amor a Cristo em um mundo hostil. Veremos isso em 2 partes. Em primeiro lugar, veremos que no meio desse sofrimento causado pelo espírito da nossa época, nós precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, veremos que no meio desse mundo hostil, nós precisamos não apenas sermos fiéis ao nosso parceiro de aliança, mas também precisamos testemunhar da esperança que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós ora lemos começa com uma pergunta retórica. E a pergunta é: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos pela prática do bem? Se vocês seguirem tudo isso que eu acabei de dizer a vocês, sendo bons maridos e boas esposas, sendo bons funcionários, sendo bons patrões, sendo bons cidadãos do mundo que vocês vivem, submetendo-se à autoridade de maneira respeitosa, honrando-as, mesmo quando elas não fazem o que elas devem fazer, vivendo essa vida dedicada às virtudes e ao sumo bem, quem porventura poderia se levantar para perseguir vocês, maltratarem vocês, prejudicarem vocês? A pergunta é apresentada de uma maneira que a resposta implícita é óbvia. É claro que ninguém deveria perseguir alguém que apenas defende a verdade, que apenas luta pelo bem, pelo sumo bem. Mas Pedro sabe que porque nós vivemos em um mundo caído, sim, sempre haverá alguém quando deveria ser ninguém. Por isso então, ele agora, dando continuidade ao seu pensamento, ele diz: todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Vocês serão recompensados. O que ele está aqui é exatamente ecoando o pensamento apresentado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual disse que bem-aventurados são aqueles que, quando por causa de Cristo são insultados, são perseguidos, são caluniados. E Jesus Cristo, como nós ora vimos na liturgia, disse que estes devem se alegrar e se regozijar, porque eles já receberam e receberão a recompensa no reino dos céus. Então você olha para essas palavras de Jesus e você diz: espere um minuto, pastor. O Senhor está dizendo que se nós mantermos-nos firmes
nós vamos sofrer e que o sofrimento, então, é uma bênção? Bem, então, em que consiste essa bênção? Em que consiste essa bênção? E a mensagem de Jesus é exatamente através do fato de que, se você está sendo profundamente perseguido, se o mundo está se incomodando com a prática do bem, com o seu bom testemunho, com a firmeza na qual você agora vive os valores do reino do Senhor, a ponto de ser perseguido, caluniado, então você deve se alegrar. Porque se você está sendo esse discípulo fiel, quando as coisas mudarem, no lado de lá da eternidade, quando nosso Senhor retornar, e vocês passarem para o outro lado da eternidade, grande de Jesus será a recompensa de vocês. Então, na verdade, devem voltar todos os dias para casa tristes, aqueles que, por nome do conforto, por causa do salário, por causa do status social, por causa dos bens materiais, por causa do seu próprio nome, em nome da sua própria carreira, não são mais perseguidos pelo mundo que nós vivemos, porque eles abraçaram o espírito da época, para junto com esse abraço, manter todas essas coisas. Porque quando nós formos para o lado de lá da eternidade, muitos desses, que por sua vez, nem sequer um dia foram do Senhor, apostatarão da fé, e não serão salvos. Muitos desses, que sim, são do Senhor, mas diante da dificuldade da vida, quando se viram diante do fechamento do cerco, abraçaram o espírito da época, vão ser salvos meio que como pelo fogo, mas deixarão para trás parte do galardão que o Senhor tem para aqueles que permanecem fiéis. Então, diante disso, Pedro diz: vocês não deveriam ser perseguidos. Vocês não deveriam sofrer as calúnias por fazer o sumo bem. Mas vocês são. Mas entendam que isso está dentro dos planos do Senhor. E que na verdade, se vocês estão vivendo dessa maneira, é porque vocês estão entendendo o Evangelho. É porque vocês estão colocando Cristo como centro da vida de vocês. E se isso está acontecendo, e se essa santificação for nesse progresso e nessa velocidade, então quando chegar no outro lado da eternidade, vocês serão abençoados, ricamente abençoados. Tendo dito isso, ele tira então agora duas implicações dessa verdade apresentada por ele. A primeira é que diante desse cenário então, e postulando o sofrimento por causa do amor a Cristo e da fidelidade aos valores do seu reino, e do fato de que ninguém pode contra você, sobretudo no último dia, porque Deus vai guardar você para a sua herança, então você precisa fazer duas coisas que ele diz. São as duas partes dessa mensagem. A primeira, ele diz: seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Se você sofre por causa de Cristo, e sofrer por causa de Cristo é um privilégio, então não tenha medo, nem do que eles são, nem do que você pode perder pelo que eles são e fazem com você. Ao contrário, seja fiel, santificando a Cristo no seu coração. Foi Lutero quem disse que você deve preferir cair com Cristo a reinar com César. Então Pedro diz: não tenha medo, ou não tema aquilo que eles temem.
Não fiquem amedrontados, ele diz, antes santifiquem Cristo como Senhor do coração de vocês. O fundamento do pensamento de Pedro aqui é um episódio que aconteceu no passado e que está descrito em Isaías capítulo de número 8. Na verdade, do capítulo de número 7 até o capítulo de número 9. O povo do Senhor, sobretudo o reino de Judá, está sendo ameaçado pelos reinos do norte e também por Arã. E esses dois países juntos, eles estão agora ameaçando remover o rei de Judá, colocar um outro rei no seu lugar. E tanto o rei como o povo agora se vê diante dessa situação, dessa encruzilhada. Eles estão acurralados. E agora o rei está temeroso. O rei, diante dessa situação, não está certo se deve continuar confiando no Senhor, no seu parceiro de aliança, ou se ele deve de repente agora fazer uma nova aliança. Afinal, os dois reinos são fortes. Eles vêm contra o Senhor, contra o povo do Senhor, mas eles são fortes. E se eles nos sitiarem? E se eles nos escravizarem? Mais do que isso, e se eles tirarem tudo que nós temos? A nossa alimentação, o nosso subsídio, o que será de nós? E a dificuldade então está fazendo com que esse rei e o povo então agora focassem a vida no temor dos homens em vez de no temor do Senhor. E o profeta sabe que esse tipo de temor poderia levá-los a agir de alguma maneira que colocasse não Deus como o Senhor, o Salvador, o Rei forte das suas vidas. E o temor dos homens colocaria então agora o temor do Senhor em segundo plano. Foi Dietrich Bonhoeffer que disse que aqueles que têm medo dos homens não têm mais temor de Deus. E aqueles que temem a Deus não têm mais temor dos homens. E agora Isaías então os exorta a temerem somente a Deus. E a confiarem somente no Senhor. Não temam, diz Isaías, a ira que vem contra vocês da parte deles. E o paralelo aqui é exatamente esse para o povo a quem Pedro escreve para nós. O mundo teme a ira do próprio mundo. E Pedro diz, mas você não. Porque você serve a um Deus forte. E talvez você possa olhar para essa situação e nesse aspecto a sua fé talvez seja até forte. Você estuda o ser de Deus e sabe da sua grandeza, da sua beleza. E você sabe que Deus pode inclinar o coração do rei para onde ele quiser. Como ele fez na história de Esté, ele pode acabar com o seu inimigo em menos de 24 horas. Mas esse não é o único temor que nós temos no coração. Do que os homens são e do que eles podem fazer por nós. Nós tememos também que eles possam tirar de nós o melhor desse mundo. E talvez o nosso temor esteja mais nesse campo. Porque não poucas pessoas acabam por ceder à pressão do espírito da época, mesmo indo contra a sua consciência, porque elas temem perder o melhor desse mundo. Veja, meus irmãos, nós somos um país de constituição conservadora. Nós somos um país de costumes, por causa dos requisitos religiosos que foram implantados no nosso país, de certo modo, conservadores.
Então você pode pensar assim, mas então como que todas essas ideias progressistas estão se espalhando pelo mundo e alcançando vários países conservadores? Pelo menos minimamente conservadores na sua matriz. Porque o que está acontecendo com os Estados Unidos, está acontecendo com os Estados Unidos. Sabe, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso. Eu não tenho muita intimidade com executivos de grandes empresas. Mas pelo menos a sensação que eu tenho é que no fundo, eles são contrários a essas ideias. Então por que eles abraçam? Porque as empresas não querem ficar fora do mercado. Eles não querem perder as coisas desse mundo. Então veja, se a minha hipótese ela pode se confirmar, alguns estão indo contra a sua própria consciência para não perderem o melhor desse mundo. E aqui está então Pedro dizendo: olha, vocês precisam entender que vocês não precisam temer nada nesse mundo. Nem o que eles podem fazer por vocês, contra vocês, nem muito menos o que eles podem tirar de vocês, se vocês forem fiéis ao Senhor. Porque fazer isso seria destronar o Senhor do centro do seu coração. Por isso, ele agora apresenta o outro lado da moeda. Ao invés de vocês temerem e se amedrontarem, ao invés disso, vocês devem santificar a Cristo como Senhor do seu coração. Santificar a Cristo significa separá-lo, colocar, manter num devido lugar. A ideia é que você pegue Cristo e agora coloque no devido lugar do seu coração. Você poderia adorar outros deuses e em nome dessa idolatria abrir mão da sua fé, negociar o inegociável, ceder às pressões do mundo, ceder ao espírito dessa época e levantar uma série de ídolos e temer esses ídolos, reverenciar esses ídolos. E agora ele está dizendo: não, ao invés de fazer isso, ao invés de por temor se dobrarem diante de outros ídolos, vocês devem colocar Cristo no centro do coração de vocês. O seu lugar é no trono, no centro do coração de vocês. E a ideia de Pedro é que se você fizer isso, quando você se deparar com inimigos terríveis ou circunstâncias assustadoras, você também vai manter essas coisas no seu devido lugar. Veja, meus irmãos, que você pode ter medo do futuro atribulado que você viverá com os seus netos. Mas esse temor deve ter um lugar apertado, no máximo num cantinho do seu coração. Ele não pode alcançar e tomar todo o seu coração. Você pode até ter medo que uma doença terrível venha sobre a sua casa. Quem de nós não teme isso em um mundo quebrado, marcado pela dor? Mas o que Pedro está dizendo é que quando você santifica Cristo no seu coração, colocando Ele no centro do coração, esse outro temor é colocado também no seu devido lugar, e ele está lá, apertado em um cantinho do seu coração. Ele existe, mas ele não te domina. Você pode ter temor das consequências econômicas que o nosso mundo pode sofrer.
Você pode sim se preocupar de como será o sustento da sua casa, se muitas das previsões se concretizarem. Mas o que Pedro está dizendo é que você deve pegar isso e colocar no seu devido lugar, no seu coração. Você pode ter medo da morte. Afinal, quem não tem? Mas o que Pedro está dizendo é que você deve santificar a Cristo como seu Senhor, de tal maneira que Ele ocupe o trono do seu coração, e esse outro temor esteja em um lugar lá, apertadinho do seu coração. Então a ideia aqui é exatamente essa: santificar a Cristo em seu coração. Em outras palavras, é substituir o temor que toma conta do seu coração pela reverência resoluta e absoluta a Cristo em seu coração. É dar a Ele o lugar devido em seu coração. E por que Pedro está falando isso? Porque ele sabe que uma reverência ao Senhor dará a coragem necessária para que você enfrente seus medos. Porque ele sabe que se você for dominado pelo temor dos homens, isso vai torná-lo fraco para que você possa ser zeloso para as coisas do Senhor. Em vez de ser zeloso pelas coisas do Senhor, você vai passar então a ser zeloso pelas coisas que envolvem os seus temores, a fim de ser zeloso pelo seu próprio bem. Deu para entender a lógica de Pedro? Se você teme ao Senhor, você se vê com coragem de lutar pelos medos do seu coração, contra os ídolos do seu coração, contra tudo que vem contra você. Agora, se você não temer ao Senhor, não santificar a Cristo no seu coração e não dar a Ele o lugar devido, o contrário vai acontecer. Porque agora você vai viver baseado no temor desses homens, dessas circunstâncias. E aí você vai fazer exatamente o que esses senhores dizem que você deve fazer. E isso vai então enfraquecê-lo para que você possa lidar com esse mundo hostil. Então ele diz: não temam aquilo que eles temem. Percebe que não é só temer a eles, na verdade é temer também o que eles temem. O que o mundo teme? Principalmente perder as coisas desse mundo. Porque é tirar o lastro, é tirar o chão, é tirar a sustentação da vida. Ao contrário, ao invés de se entregarem a isso, santifique a Cristo no seu coração. E agora ele continua, segunda parte da nossa mensagem. Testemunhem da esperança no Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. A ideia aqui é que você deve estar constantemente preparado para dar razão da sua esperança. A palavra responder aqui, na língua original, traz a ideia de uma explicação bem fundamentada, que normalmente era oferecida por um advogado, sobretudo no âmbito de um tribunal. A palavra responder aqui é a palavra que traz a nossa palavra em português para apologética. No entanto, meus amados irmãos, conquanto seja uma aplicação legítima, fundamentar o conceito de apologética e da ação de defender a fé na esfera pública a partir desse texto, o ponto de Pedro vai além de uma defesa profissional no âmbito acadêmico da fé. Não é a orientação de Pedro que você agora se prepare
para no âmbito da esfera pública, para no âmbito dos debates filosóficos e teológicos, você consiga dar razão da sua fé. Não quero dizer com isso que os livros estão errados ao fundamentarem a ideia de apologética a partir desse texto. Não é essa a ideia. Agora, à luz do contexto, o ponto de Pedro é muito mais profundo do que apenas a defesa da fé na esfera pública, sobretudo em um ambiente acadêmico. Observe comigo duas coisas. Primeiro, você deve estar preparado para dar razão da sua fé a qualquer pessoa que pedir essa razão. Então isso quer dizer que isso é muito mais orgânico do que pontual. Tem mais a ver com a vida do que com um evento. Você deve ter observado também que ele não diz para você dar razão da fé. Ele diz para você dar a explicação da sua esperança. Veja comigo no texto. Ele diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A razão da esperança que há em vocês. O que Pedro fez aqui foi pegar um termo legal e trazer para o mundo cotidiano. Agora a pergunta é então, mas como que essa explicação se daria? Bem, ele já deu a dica. Porque no capítulo de número 2, versículo de número 12, ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O que Pedro estava dizendo aqui, e que agora ele volta a esse argumento novamente, é que os incrédulos pediriam a razão da esperança dos irmãos. E quando eles então dessem a razão da esperança, muitos inclusive creriam ao conhecerem a razão dessa esperança. Então anota aí. Muitas vezes evangelização é uma ação que pede uma explicação. Muitas vezes evangelização é uma ação que pede explicação. Deixe-me dar um exemplo. A partir da minha última mensagem no capítulo 3, versículo 1 até 7. Imagine o diálogo de dois romanos conversando. Um chega para o outro, em reservado, e diz: cara, eu acho que minha mulher está me traindo. Aí o outro diz: mas por que você está achando isso? Rapaz, a mulher está boa demais. As coisas lá em casa estão boas demais para parecer verdade. De uma hora para outra, essa mulher começou a me tratar bem. Me trata com honra. Cara, tem alguma coisa estranha. Ela deve estar dormindo com alguém. Aí o amigo diz assim: cara, mas e ela, você vê ela saindo? Não, então ela sai para uns grupos, diz ela que é uma nova lei que ela está seguindo. E ela vai toda emperiquetada? Não. Esse que é o estranho, cara. Ela não se veste sensual, não chama atenção para si. Cara, que esquisito, né? Porque se fosse também não seria assim. Pois é, cara. O que você acha que eu devo fazer? Você deve confrontá-la. Chega para ela e diz. Na lata. O cara volta para casa e ele diz assim: olha, eu estou suspeitando que você está me traindo. Eu? Mas por quê? E aí ele conta toda essa história. E ele pergunta: com quem que você está deitando? Ela diz: não tem a ver com o homem que eu estou deitando. Tem a ver com o homem que eu conheci. Senta aqui que eu quero te contar sobre um mestre que eu agora estou seguindo, que tem vários novos discípulos.
E a partir daí então ela começa a dizer por que que essa transformação na vida dela está acontecendo. Por que que agora ela passou a tratar o marido como ela está tratando? Mesmo ele não merecendo e não fazendo o que ele deve fazer enquanto homem da casa. E agora ela então diz, olha, sabe, na verdade, eu estava até ouvindo aqui, lendo aqui algumas histórias que me contaram. Um dos seus discípulos ouviu, por exemplo, contou que antes da morte dele, ele reuniu os seus discípulos antes de uma festa conhecida como Páscoa. Eles estavam para jantar, era o dia da ceia. E sabe o que eles estavam me contando? Eles estavam pregando sobre isso na última reunião. Você acredita que ele foi então lavar os pés dos discípulos? E sabe o que é impressionante? É impressionante que ele fez isso quando ele estava à beira da morte. E mais, ele é Deus também, então ele sabia o que ia acontecer com ele, mas mesmo sabendo, no meio daquelas circunstâncias terríveis, ao invés de pensar nele mesmo, porque o sofrimento normalmente nos torna egoístas, ele pensa no outro, e ele lava os pés dos seus discípulos. Então ele me ensinou que não são as circunstâncias que determinam a quem nós vamos servir e se nós vamos servir ou não. Bem, nessa mesma história, eu fiquei sabendo que do meio dos discípulos próximos dele, que eram 12, haviam 2 que ele sabia o que aconteceria. Um iria traí-lo e o outro iria negá-lo. Mais do que isso, eles me falaram também que quando ele foi morto, eles sumiram. E ele é Deus, então ele sabia que todas essas coisas iam acontecer, mas mesmo assim, ele lavou o pé de um por um. E sabe o que disseram lá? Que na verdade não é o mérito de alguém que determina se nós vamos servir ou não. E aí esse homem então começa a pensar e a dizer: isso é diferente do que a gente sempre aprendeu. E ela diz, então, pois é. Então não tem a ver com quem eu estou dormindo. Tem a ver com quem eu conheci. E é por causa dele que eu estou te tratando como eu estou te tratando. Na verdade não tem nem a ver com você. Tem a ver com ele. O que Pedro está dizendo é que você deve encarnar a verdade do Evangelho e a esperança do Evangelho de tal maneira, que a sua ação pede uma explicação. E quando essa ação pedir a explicação, você então dá a razão da sua esperança. Quais são as perguntas que o mundo está fazendo hoje? O mundo está perguntando, por que você não fica tão desesperado com todas essas ideias globalistas? O mundo está perguntando, por que a crise econômica não te assusta a ponto de te deixar desesperado? O mundo está te perguntando, como que você consegue dormir em um mundo em que a insônia já é uma questão de saúde pública? O mundo está perguntando, como que você está enfrentando essa doença tão terrível, como se não estivesse? O mundo está perguntando, como que você consegue viver nesse mundo sem ficar doido? E a resposta é, pois então, é porque eu tenho uma esperança e uma herança que não é desse mundo. Que vai além desse mundo. O que Pedro está dizendo, meus irmãos, é que o mundo espera que o sofrimento nos quebre no meio. E quando você então, não por você, mas por causa da esperança que há em Cristo, permanece de pé, ele então pergunta,
Por que isso aconteceu? E é agora que você diz, deixe-me falar de uma esperança que o Evangelho traz. E por que isso é tão importante para Pedro nessa ação evangelística? Preste atenção nisso. Quando a nossa esperança parece forte, Cristo, que é a base e o objetivo dela, parece forte. E quando então Ele parece forte, Ele é santificado e honrado em nosso coração, enquanto a nossa esperança se mantém de maneira inabalável. Percebe que como a apologética que Pedro está defendendo aqui não tem a ver com você frequentar uma classe, ter os conceitos sobre debates, e ir para a esfera pública ou para as redes sociais, colocar os argumentos lógicos da sua fé. Ele está pedindo para que você encarne o Evangelho, para que isso gere uma pergunta, e você dê a resposta. É a esperança que está presente nele. Quer um exemplo disso? Você pode, como eu, não concordar com muitas coisas ditas, escritas e pregadas pelo pastor Tim Keller. Talvez a nossa discordância se encontre no fato de questões ligadas à liturgia. Mas tem uma coisa que você não pode negar, lendo os livros dele e vendo a vida dele, que ele viveu à luz dessa esperança. Esse evangelista do mundo moderno foi testemunha até o último momento da sua vida. Lutando contra uma doença terrível. Era comum em um vislumbre de melhora ele está em algum congresso pregando. Ou do seu escritório, em alguma live ou em algum treinamento, ensinando. Às vezes a pergunta que, para quem está do lado de cada tela é, cara, o que você está fazendo aí? Olha o tanto que você já fez, olha os livros que você já escreveu. Olha o fruto do seu ministério. Ele reuniu a sua família antes de partir para estar com o Senhor e disse: eu sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas eu estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Ele foi um dos homens que mais falou sobre a esperança que vem do Evangelho. E eu sei o sentimento que agora está no seu coração. Porque quando a gente olha para um texto como esse, quando a gente olha para irmãos como Tim Keller, nós olhamos assim e dizemos: meu Senhor, tem misericórdia de mim. Mas sabe uma coisa que eu o ouvi dizer? Ele disse: nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Ele chegou a essa maturidade, essa fortaleza na fé. Não foi da noite para o dia. E a boa nova do Evangelho é exatamente essa. É que o Espírito Santo do Senhor pode então agora nos conduzir para essa esperança. Aí agora falando de apologética, o Espírito Santo do Senhor pode nos dar uma cosmovisão verdadeiramente cristã. E se você já é experimentado na fé, você sabe que cosmovisão não tem a ver com o que você sabe. Não tem a ver com os 4 capítulos da história da redenção, criação, queda, redenção e consumação apenas. Uma cosmovisão é uma lente que agora você vê a vida. E se você quiser agora, e mais profundo ainda, é um caminho, um chão no qual você pisa e anda.
E isso é fácil de ter? Não é. E meu desejo aqui não é, diante desse texto, te deixar desanimado. Porque esse não é o objetivo de Pedro. Pedro não está escrevendo isso para você ler esse texto e dizer assim: que raio de crente eu sou. Não, meus irmãos, isso aqui é um texto animador. Ele está dizendo: olha, eu não estou pressupondo que vocês vão passar pelo sofrimento. Eu sei que vocês vão passar pelo sofrimento. Então deixe-me dizer uma coisa para você. Quando você tiver que enfrentar isso, primeiro, não tema. Não tenha medo. Não caia na mesma tentação que os nossos irmãos do passado, lá do tempo de Isaías, estavam prestes a cair. Não tenham medo. Ao contrário, pega Cristo, coloca no centro do coração. E agora estejam prontos para viver essa esperança, para que vocês possam dar razão dessa esperança. E você pode se perguntar: como Pedro? Como Pedro? Como Pedro? E ele vai dizer: sim, meus irmãos, no poder do Santo Espírito. O Senhor pode produzir isso em nós. Eu quero que você saia daqui animado, para que você ore, para que você busque ao Senhor, para que o Senhor agora te conduza a isso. Meus irmãos, o que a gente está falando aqui é o poder que criou esse universo que você vê através dos seus olhos. É esse poder que trouxe do nada, não esse planeta, mas o universo criado. É o mesmo Espírito que colocou ordem nesse caos. É o mesmo Espírito que trouxe Cristo à vida. O mesmo Espírito que transformou esse homem chamado Pedro. Um homem impulsivo, um homem covarde. Um homem que não teve coragem de ser fiel a Cristo no momento que Cristo mais precisou. Mas que estava disposto depois a morrer por Cristo. E diz a tradição que ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Salvador crucificado. E alguém disse: então coloca ele de cabeça para baixo. É esse poder. É esse poder que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Quem disse que você pode fazer isso? Quem disse que através da santificação, pelo esforço, você vai chegar lá? Não vai. Mas quem foi que disse que você não pode chegar? E Pedro está dizendo: sim, você pode chegar. Você pode chegar. Você pode chegar lá. O Santo Espírito de Deus pode produzir isso em você. O Santo Espírito de Deus pode tirar os seus medos, os seus temores. O Santo Espírito de Deus pode agora te impulsionar para que você coloque Cristo no centro do seu coração. A gente olha para a situação: pastor, o que eu vou falar? E Jesus mesmo disse: não temam, rapaz. O meu Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Ele disse: dê razão da sua fé. Faça isso então, ele diz, com mansidão, respeito, conservando a boa consciência. Sabe, meus irmãos, há duas coisas aqui que a Karen Jobs diz que Pedro está se referindo. De um lado, você precisa viver o que fala. De outro, você precisa falar da forma correta. Viver o que fala tem a ver com a ideia de que o seu testemunho exige uma consciência limpa a respeito da própria integridade sua diante do Senhor. Não é possível você explicar a razão da sua esperança e viver de uma forma contraditória com essa razão. E ela diz ainda que a segunda coisa é a forma. A forma como você deve falar. E sabe, meus irmãos, em um mundo que muitas vezes expressa o seu ponto de vista, sobretudo nas redes sociais, de forma estridente, irada, desrespeitosa, esse ensinamento de Pedro encontra uma ressonância enorme. Porque o ponto de Pedro aqui é que você deve... O ponto de Pedro é que você deve ser odiado, rejeitado e até mesmo caluniado, não por causa da forma, não por causa de você,
mas por causa de Cristo. Se alguém tem que se escandalizar, que seja com a mensagem da cruz. Por isso que ele diz, se você quiser sofrer, pois então, que sofra por fazer o bem, não por fazer o mal. Que sofra pelo seu comportamento virtuoso em Cristo, não porque você não é o que você deveria ser. E por que esse cuidado é importante no conteúdo e na forma? E ele então diz, para que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados no último dia. Deixe-me encerrar. A carruagem de ferro cortava as ruas da cidade. Cães farejadores corriam e latiam fortemente. Rostos sem nome saíam pela janela para ver o desfecho daquela cena. A multidão passou a seguir a carruagem. A carruagem se deteve nos fortes muros da cidade. A porta é aberta. Um soldado joga um homem no chão como se fosse um saco de lixo, machucando uma das suas pernas. Uma nova carruagem chega. Um soldado abre a porta. Desce um homem. Ele está bem vestido. A audiência que está à sua volta sabe quem ele é, pela roupa que ele veste e pelo brasão em seu braço. Ele é o procônsul. Um soldado pega aquele homem, o levanta e o sacode com toda a força, colocando-o de pé. O procônsul olha nos seus olhos e diz, você sabe que o Império Romano não faz guerra contra idosos. Então, abandone seu Cristo e eu deixarei ir. Ele disse, eu não posso fazer isso. Aumentando o tom de voz, ele disse, você sabe que o Império Romano não faz guerra contra idosos. Então, diga, César é o Senhor, e eu deixarei ir. Aquele homem, com todo o respeito, mas toda a coragem do mundo, olha nos olhos daquele procônsul e diz, aos meus longos, mais de 80 anos, eu tenho servido o meu Salvador e Cristo, e Ele nunca me abandonou. Como poderia eu agora negar o meu Senhor e Cristo? A ordem foi dada, a pira foi acesa, e morre naquele dia Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Queimado vivo. Sabe, meus irmãos, por causa da fidelidade a Cristo e por causa do testemunho do Evangelho, muitos irmãos escolheram renunciar até a própria vida pela fidelidade e o testemunho ao Senhor. Foi o puritano John Owen que diz que há mais glória sob os olhos de Deus nos suspiros, nos gemidos e nos lamentos das pobres almas cheias do amor de Cristo do que nos tronos e nas diademas de todos os monarcas da terra. Foi Jim Elliot que disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E nós estamos aqui em um país livre como o Brasil, distraídos com os nossos ídolos. E muitas vezes negociando o inegociável, abrindo mão da nossa fé, com medo de perder algumas coisas desse mundo. Abraçando o espírito da época, para não deixar que essas coisas escapem pelas nossas mãos.
Eu quero orar por mim e por você. Ó Deus, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor, porque não poucas vezes nós temos amado mais as coisas desse mundo do que o Senhor. Deveríamos santificar a Cristo no nosso coração e dar a Ele o trono, Senhor. Mas não é verdade que nós o amamos acima de todas as coisas. Mas igual, Senhor, mentira é que nós não podemos amá-lo acima de todas as coisas. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do temor de homens. Não somos mais escravos das circunstâncias dessa vida. Ó Senhor, porque o Senhor nos libertou verdadeiramente, nós somos livres para sermos aquilo que o Senhor nos chamou a ser e a fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E nós queremos reconhecer, ó Deus, que nós não conseguimos fazer isso pelo nosso braço. Nós queremos reconhecer, Senhor, que precisamos do poder do Teu Santo Espírito. Como aquele homem que encontrou com o Teu Filho um dia, Senhor, e suplicou: eu sei que eu preciso crer, então ajuda-me na minha falta de fé. Nessa manhã nós suplicamos. Nós sabemos que precisamos amar a Jesus. Nós sabemos que precisamos crer na providência do Senhor. Mas nós não cremos, Senhor. Eu não creio, meus irmãos não creem. Por isso nós te pedimos: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Transforma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.